Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcancem agora o seu coração. Hoje, nós vamos fazer algo precioso, santo e profundamente bíblico. Nós vamos orar por alguém que está sofrendo. Você pode estar carregando no peito o nome de uma pessoa querida, alguém que está doente, alguém que está emocionalmente quebrado, alguém que está perdendo as forças, alguém que não consegue mais orar por si mesmo. E talvez você mesmo esteja segurando as lágrimas, porque é duro ver alguém que amamos sofrendo. É duro não poder resolver, é duro não ter respostas. Mas a Bíblia diz em Romanos 12, verso 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ou seja, o sofrimento do outro também é responsabilidade nossa diante de Deus. Interceder é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato profundamente cristão. Não existe evangelho verdadeiro sem cuidado pelo próximo. Jesus sempre se aproximou da dor das pessoas, nunca fugiu do sofrimento humano. Ele tocou leprosos, ele acolheu aflitos, ele restaurou corações partidos, ele devolveu dignidade aos que estavam no chão. E quando oramos por alguém que sofre, nós obedecemos o próprio Cristo. Nós carregamos o fardo do outro, nós entramos na brecha. Nós levantamos um clamor que talvez a pessoa já não consegue levantar. E hoje eu quero que você traga esse nome à memória. Traga essa pessoa ao coração. Traga essa história diante de Deus. Pode ser seu filho, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo, um parente distante, ou até alguém que você não conhece tão bem, mas que Deus colocou no seu caminho. Traga essa vida agora, coloque diante do Senhor. E antes de orarmos juntos, eu quero falar com você sobre uma verdade que muitas vezes esquecemos. O sofrimento também faz parte da jornada cristã. Não porque Deus nos abandona, mas porque vivemos em um mundo quebrado, um mundo onde a dor existe. Um mundo onde lágrimas caem, um mundo onde injustiças acontecem. Mas existe uma diferença enorme entre alguém sofrer longe de Deus e alguém sofrer sustentado por Ele. A Bíblia nunca promete ausência de sofrimento, mas ela promete presença. A presença de Deus no vale, a presença de Deus na luta, a presença de Deus no hospital, a presença de Deus no quarto silencioso, a presença de Deus no coração apertado. O Salmo 34, verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, escute com calma. Essa pessoa pela qual você está orando, ela não está sozinha. Deus está perto dela. Mesmo que ela não perceba, mesmo que ela esteja sem forças, mesmo que a dor esteja gritando, Deus está perto e Deus vê aquilo que você não vê. Ele enxerga a dor por dentro. Ele conhece os pensamentos. Ele entende o que é indizível. Ele toca onde ninguém mais toca. Quando intercedemos, nós não apenas pedimos um milagre, nós entregamos alguém ao Deus que sabe exatamente o que fazer, exatamente onde curar, exatamente como restaurar. E, biblicamente, interceder não é opcional. É um chamado, é um privilégio, é parte da nossa identidade espiritual. Moisés intercedeu por Israel, Daniel intercedeu pela nação inteira, Ana intercedeu pelo filho antes mesmo dele nascer, Paulo intercedeu pelas igrejas com lágrimas. E Jesus, nosso Salvador, é o grande intercessor, porque ele vive para interceder por nós. É isso que Hebreus nos ensina. Quando você ora por alguém que sofre, você se torna um eco do coração de Cristo, um reflexo da compaixão de Jesus, uma ponte entre a dor humana e o socorro divino. E hoje, eu creio que Deus vai alcançar alguém através da sua oração. A sua intercessão não é pequena, não é fraca,
não é inútil. Ela carrega peso espiritual, carrega autoridade, carrega propósito. E antes de orarmos por essa pessoa, eu quero orar por você também, porque interceder exige força emocional, exige sensibilidade, exige fé. E muitas vezes, quem intercede sofre junto. Então deixe Deus cuidar do seu coração agora. Respire fundo, aquieta a sua alma, perceba a presença do Senhor se aproximando e vamos juntos, em unidade, colocar essa vida diante de Deus. Senhor, aqui estamos, com o coração aberto, com humildade, com urgência. Nós apresentamos diante de Ti essa pessoa que está sofrendo. Tu conheces a dor dela, Tu sabes o que ninguém mais sabe, Tu enxergas o que ninguém mais enxerga. E nós pedimos, toca nessa vida agora, alcança essa alma, cura o que precisa de cura, restaura o que precisa ser restaurado, acalma o que está agitado, fortalece o que está fraco, abraça o que está despedaçado. E que essa pessoa sinta o Teu cuidado, a Tua presença, o Teu amor. Mesmo à distância, mesmo sem palavras, mesmo na escuridão da dor, porque Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que escuta, Tu és o Deus que sente, Tu és o Deus que restaura. E nós confiamos em Ti, totalmente, completamente, profundamente. Amém. E se esta oração falou com você, e se o Espírito Santo tocou o seu coração, escreva nos comentários: estou orando por alguém que sofre. Assim, você também participa deste mover de fé. Quando pensamos em alguém que está sofrendo, é natural que o nosso coração se aperte. E é nesse momento que muitas perguntas surgem dentro de nós. Por que isso está acontecendo? Até quando essa pessoa vai aguentar? Por que Deus ainda não respondeu? Será que Ele está ouvindo? E talvez você agora esteja exatamente assim, tentando entender o propósito dessa dor, tentando entender por que alguém que você ama está passando por isso, tentando entender o silêncio. Mas lembre-se de algo profundo e precioso. O sofrimento nunca significa ausência de Deus. Na verdade, grande parte da revelação bíblica foi escrita em meio à dor. Os salmos nasceram no vale, as cartas de Paulo na prisão. A vitória da cruz surgiu do maior sofrimento. Deus não se afasta da dor, Ele entra nela, Ele caminha dentro dela, Ele se faz presente no meio dela. E quando intercedemos por alguém que sofre, estamos dizendo para Deus: Senhor, entra também aqui. Sobe nesse vale com essa pessoa, caminha com ela, carrega ela quando for preciso, porque é isso que Ele faz. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Não está escrito: ainda que eu ande pelo vale, Tu me deixas sozinho. Não está escrito: ainda que eu ande pelo vale, Tu me observas de longe. Está escrito: Tu estás comigo. Essa é a verdade que precisamos segurar quando oramos por alguém ferido. E nessa hora, é importante lembrar algo muito profundo. Nem sempre Deus tira a dor imediatamente, mas Ele sempre sustenta no meio dela. Ele já sustentou Elias na caverna, Ele sustentou Daniel na cova dos leões, Ele sustentou Ana em anos de lágrimas, Ele sustentou Paulo com um espinho na carne, Ele sustentou Davi enquanto era perseguido, e Ele vai sustentar essa pessoa por quem você está clamando agora. E você pode estar pensando: mas essa pessoa está tão fraca, né? Tão triste, tão desanimada, tão sem forças para continuar. Pois saiba, é exatamente por isso que Deus te levantou como intercessor. Interceder é emprestar sua fé para quem está frágil. É levantar alguém espiritualmente quando ela não consegue ficar de pé. É colocar essa vida diante do trono da graça, mesmo que ela não diga nada.
E isso é profundamente bíblico. Afinal, quando aquele paralítico não conseguia chegar até Jesus, foram os amigos dele que carregaram a maca. Foram eles que subiram no telhado. Foram eles que abriram o teto. E foram eles que colocaram o amigo aos pés de Jesus. E o texto diz algo extraordinário: vendo a fé deles, não a fé do paralítico, mas a fé dos amigos, Jesus curou o homem. É assim que funciona a intercessão. Às vezes, quem está sofrendo não tem força nem para pedir ajuda, mas Deus olha para a sua fé, para a sua oração e para o seu clamor, e Ele age. Então continue intercedendo, continue clamando, continue levando essa pessoa diante de Cristo, porque Deus está ouvindo. E aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir. Você não é o salvador dessa pessoa, você não é a solução. Você não é quem vai resolver tudo, mas você é o intercessor que Deus escolheu para se colocar na brecha. E isso é um privilégio, um chamado, uma missão espiritual. Agora, eu quero que você entregue essa pessoa ao Senhor em um nível mais profundo, porque entregar não é abandonar, entregar é confiar, entregar é descansar, entregar é dizer: Deus, eu faço a minha parte, mas o impossível é contigo. Então vamos orar novamente, com fé, com reverência, com confiança total. Senhor, nós te apresentamos novamente essa vida tão preciosa. Nós não sabemos como resolver, mas o Senhor sabe. Pedimos que a tua presença venha agora, de um jeito especial, de um jeito único, de um jeito que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor fortaleça essa pessoa, que restaure as emoções, que cure as feridas internas, que alivie a dor física, que traga esperança, que reacenda a fé. Pedimos que o Senhor a envolva com tua paz, aquela paz que ultrapassa toda a compreensão humana. E pedimos também por quem está intercedendo agora: dá força, dá ânimo, dá fé, da perseverança, porque interceder também exige coragem. Pai, nós confiamos totalmente, completamente. Com o coração descansado em Ti, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: estou intercedendo por alguém. Isso ajuda a espalhar fé e esperança para outras pessoas também. Há algo importante que precisamos entender. Nem todo sofrimento é a ausência de Deus. Às vezes, o sofrimento é exatamente o lugar onde Deus está trabalhando. E isso é difícil de aceitar, difícil de compreender, difícil de enxergar. Porque quando alguém que amamos está vivendo uma dor profunda, tudo o que queremos é que essa dor acabe. Queremos cura imediata, queremos solução agora. Queremos um milagre urgente, mas Deus trabalha diferente. Deus trabalha no ritmo certo, no tempo certo, na forma certa. E muitas vezes, Ele nos conduz por desertos, desertos que não são destruição, mas formação, desertos que não são punição, mas construção, desertos que não são abandono, mas preparação. Foi assim com Moisés. Antes de libertar o povo, Deus o levou ao deserto. Foi assim com Elias. Antes de voltar fortalecido, ele passou pelo silêncio da caverna. Foi assim com Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou anos de perseguição e espera. Foi assim com Paulo. Antes de pregar ao mundo, foi moldado em lágrimas e prisões. E se essa pessoa por quem você está orando estiver passando exatamente por um deserto desses, e se Deus estiver ensinando algo que só o vale revela, e se o Senhor estiver fortalecendo, corrigindo, curando por dentro, enquanto você vê apenas dor por fora. Por isso, quando intercedemos, nossa oração precisa ser madura, cheia de fé, mas também cheia de discernimento. Não oramos dizendo: Senhor, faz do meu jeito. Oramos dizendo: Senhor, faz do teu jeito.
Porque a vontade de Deus, como diz Romanos, é boa, perfeita e agradável. Boa, mesmo quando não entendemos. Perfeita, mesmo quando parece lenta. Agradável, mesmo quando no início dói. E quando você entrega alguém à vontade de Deus, você está colocando essa vida no lugar mais seguro que existe. E sim, nós pedimos cura, nós pedimos livramento, nós pedimos restauração. Deus nos manda pedir, nos manda clamar, nos manda interceder. Mas o cristão maduro ora assim: Pai, faça o teu melhor. Mesmo que eu não entenda agora, e essa oração agrada o coração de Deus. Porque ela nasce da confiança, não do desespero. Ela nasce da fé, não do controle. Ela nasce da entrega, não da inquietação. E agora, eu quero que você traga novamente essa pessoa ao seu coração. Veja o rosto dela na sua mente. Lembre-se da dor que ela está vivendo. E vamos orar com profundidade, com reverência, com confiança absoluta. Senhor, diante de Ti colocamos essa pessoa que está sofrendo. Nós pedimos pela vida dela, mas também pedimos que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade é melhor que a nossa. Os Teus caminhos são mais altos que os nossos, e os Teus pensamentos vão além da nossa compreensão. Se for deserto de cura, sustenta. Se for deserto de transformação, fortalece. Se for deserto de aprendizado, ensina com amor. Se for deserto de quebrantamento, molda com misericórdia. Mas se for tempo de milagre, faz. Se for tempo de resposta, mostra. Se for tempo de cura, opera. Se for tempo de portas abertas, realiza. Porque nós confiamos no Teu amor. Confiamos no Teu cuidado, confiamos no Teu tempo, confiamos no Teu caráter e pedimos que essa pessoa sinta agora um toque do Teu Espírito, uma paz que o mundo não oferece, uma força que não vem da carne, uma esperança que só o céu produz. Abrace, Senhor, restaure, conforte, acalme, guie e conduza essa vida pelo caminho perfeito. E também te peço por este intercessor que ora aqui comigo. Dá descanso ao coração dele, dá paz à alma, dá confiança à mente, mostra que o Senhor está no controle. Nós te entregamos tudo, tudo, porque Tu és Deus e nós somos Teus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio na vontade de Deus. Isso fortalece sua fé e abençoa outros que estão passando pelo mesmo.